Olá! Até agora a gente trabalhou com a sintaxe semântica de expressões aritméticas e expressões booleanas. Na aula de hoje a gente vai estender a sintaxe e a semântica das expressões aritméticas para que a gente possa trabalhar com variáveis. Variáveis são uma abstração que representa posições de memória, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver como estender ali a sintaxe semântica dessa linguagem de expressões aritméticas que a gente está estudando para que a gente possa usar variáveis nas expressões. Vamos dar uma olhada nisso. Então, a ideia aqui é estender aquela linguagem que a gente estava trabalhando, a linguagem de expressões, para que agora eu possa ter também variáveis nos programas escritos nessa linguagem. Então, a linguagem de expressões aritméticas ela podia conter números, uma expressão aritmética também podia ser a soma de duas expressões aritméticas, e uma expressão aritmética também podia ser a multiplicação de duas expressões aritméticas. Agora a gente estendeu aqui a sintaxe da linguagem para permitir que a gente use variáveis nessas expressões aritméticas. Então, lembrando que o n varia em cima dos números naturais, né? O n representa um número natural e o x representa uma variável no conjunto de todas as variáveis. Então aqui tem alguns exemplos de programas usando essa nova sintaxe, né? Então o primeiro programa é simplesmente a variável temp, né? Como uma expressão pode ser uma variável qualquer, então esse primeiro programa aqui é válido. O segundo programa é uma soma de duas expressões, onde a primeira expressão é uma variável e a segunda expressão é o número 7, né? Então também é um programa válido nessa linguagem de expressões aritméticas estendida com variáveis. E agora eu tenho aqui outros dois exemplos que misturam variáveis, somas, multiplicações e números, né? Então isso mostra que tipo de programa eu posso construir com essa nova sintaxe que eu coloquei aqui para a nossa linguagem de expressões aritméticas. Conforme a gente conversou, conforme eu falei ali no início da aula, né, as variáveis elas são uma abstração que representa posições de memória. Então, na memória ali eu vou ter as posições, né, que as variáveis representam, e também vou ter o conteúdo dessas variáveis. Dessa forma, geralmente nos livros a gente representa os livros de semântica, né, eles representam a memória como um conjunto de tuplas. Essa memória a gente chama geralmente de sigma, né, e o sigma o que é? Ele é uma relação entre variáveis e números. Para ficar mais claro, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, uma memória ela vai ser representada então por um conjunto contendo tuplas, onde cada tupla, o elemento da tupla, onde cada tupla, né, o primeiro elemento da tupla é o nome da variável e o segundo elemento dessa tupla seria o conteúdo dessa variável. Então, para esse exemplo aqui, sigma, a gente tem uma memória contendo três variáveis, né? A primeira é a variável temp, que contém 30, a segunda é a variável x, que contém 10, e o último elemento da memória é a variável y, que contém 1. Então a gente representa a memória, geralmente chamando ela de sigma, como um conjunto de tuplas. Esse sigma, eu falei que ele é uma relação, né, de variáveis, entre variáveis e números, e o sigma ele tem que ser uma relação funcional. O que quer dizer isso, né? Nessa relação, os primeiros elementos das tuplas eles não se repetem. Então, eu nunca posso ter dentro desse sigma a mesma variável tendo conteúdos diferentes, correto? Então eu não posso ter uma repetição do temp aqui dentro. O temp ele só pode aparecer uma vez dentro desse conjunto. Como a memória é representada por uma relação do tipo funcional, eu posso enxergar então esse sigma, essa memória, como sendo uma função que recebe como entrada o nome de uma variável e devolve na saída o conteúdo dessa variável.
Por exemplo, né? Se eu tenho esse sigma aqui, onde o temp contém 20, o x contém 10 e o y contém 1, se eu aplicar o sigma ao x, eu vou obter como resposta 10, né? Porque dentro da memória aqui está dizendo que o x contém 10. O sigma aplicado ao y, eu vou obter como resposta 1, né? Porque olhando na memória aqui o y contém 1. E o sigma, obviamente, aplicado a temp, eu vou obter como resposta 20, porque ali na minha memória eu tenho o temp contendo 20. Então eu uso essa notação aqui, né, para pegar o conteúdo de uma variável dentro da memória. Então, para encontrar o significado... Agora a gente tem que notar, né, que para encontrar o significado de uma expressão, eu preciso algo além da expressão. Eu preciso também de uma memória que vai fazer esse mapeamento entre as variáveis que estão presentes na minha expressão e o conteúdo delas para que eu possa avaliar essa expressão. Então, agora a gente vai ver que a função semântica, ela, ao invés de receber somente uma expressão para avaliar, ela vai receber, além da expressão, vai receber uma memória também que faz um mapeamento dessas variáveis que estão dentro da expressão para o conteúdo delas, né? Então, se a gente considerar uma memória sigma, onde o x contém 10 e o y contém 20, se eu aplicar a minha função semântica, né, para avaliar essa entrada aqui, a entrada ela tem uma expressão e uma memória, né? Então a expressão que eu quero avaliar é x e y, x mais y, né? E para avaliar essa expressão eu quero usar então essa memória sigma que está aqui em cima. Se eu fizer isso, né, o x vale 10, o y vale 20. Se eu somar o x com o y, o resultado vai ser 30. Então, observando agora a semântica, né, ela recebe uma tupla. A função semântica ela recebe uma tupla, cujo primeiro elemento é a expressão que eu quero avaliar, e o segundo elemento é a memória que eu quero usar para avaliar essa expressão. Nesse exemplo aqui, então, eu tenho 2 vezes x mais 3. O x vale 10, 2 vezes x, 20, mais 3, eu obtenho como resposta 23. Notem então que uma expressão ela pode avaliar para valores diferentes dependendo da memória utilizada, né? Então, olhando um outro exemplo aqui, se eu tiver uma memória sigma onde o x vale 1 e ter uma memória sigma linha onde o x vale 10, se eu pegar a expressão x vezes x mais 2 e avaliar ela usando a memória sigma, né? X vezes x mais 2, 1 vezes 1 dá 1, mais 2, a resposta seria 3. Se eu pegar a mesma expressão, certo? E tentar avaliar ela usando a função semântica, mas usar então a memória sigma linha, onde o x vale 10, então eu vou ter x vezes x 100, mais 2, a resposta seria 102. Então agora observando, né, a minha função semântica, ela recebe uma tupla como entrada. O primeiro elemento dessa tupla é a expressão que eu estou querendo avaliar, e o segundo elemento é uma memória, né? É uma memória que faz o mapeamento das variáveis presentes na expressão para seus respectivos conteúdos. Então a função semântica recebe uma tupla desse tipo, conforme os exemplos que eu mostrei antes, né? Todos eles, a função semântica recebe uma tupla, cujo primeiro elemento é uma expressão, o segundo elemento é a memória, e ela vai avaliar então a expressão usando a memória e vai me devolver um número como resposta. Sempre lembrando então que o sigma é uma função, uma relação funcional, é uma função de variáveis para números, né? Então é uma função que recebe uma variável e me devolve o conteúdo dessa variável. Vamos dar uma olhada então como é que fica a semântica, como é que ficam as regras da semântica para essa linguagem de expressões aritméticas estendida com variáveis. Lembrando então, para dar a semântica big step das expressões, eu preciso de pelo menos uma regrinha para cada uma dessas categorias sintáticas. A primeira categoria sintática é a dos números, né, representada pelo n. Então, o que me diz? A regra ela vai ser bem parecida com a regra que a gente viu antes
para as expressões aritméticas sem as variáveis, né? O que me diz essa regra, a regra dos números? Que se a minha função semântica receber uma tupla, né, cujo primeiro elemento é um número n que eu quero avaliar e o segundo elemento é uma memória sigma, eu vou devolver como resposta esse número n, né? Porque, bom, o número ele já está completamente avaliado, eu não preciso nem consultar a memória para saber que o resultado da avaliação desse número vai ser ele mesmo, né? Então a gente fez a regra dos números, que é bem parecida com a regra que a gente tinha antes. A única diferença é que agora a minha função semântica ela recebe essas tuplas de expressões e memórias. Bom, agora vamos fazer a segunda regra, que seria a regra das variáveis, né? Se a minha função semântica receber como entrada uma tupla cujo primeiro elemento é uma expressão que é apenas uma variável, né? Eu tenho que devolver como resposta o conteúdo dessa variável. Então, uma variável ela avalia para o seu conteúdo. Lembrando, como o sigma de entrada é uma relação funcional, eu posso usar ele como uma função. Essa notação aqui, ela, como a gente viu antes, ela me devolve o conteúdo de x na memória sigma, né? Então, a regra das variáveis me diz que se a função semântica precisar avaliar uma variável, essa variável vai ser avaliada para o conteúdo dela na memória. Então a gente já fez uma regra para os números, uma regra para as variáveis, agora a gente precisa da regra da soma. A regra da soma ela é parecida com a regra da soma que a gente viu antes, né? Se a minha função semântica precisa avaliar a soma de duas expressões em uma memória sigma, o que eu faço? Eu avalio a primeira expressão nessa memória sigma obtendo um número qualquer, depois eu avalio então a segunda expressão nessa memória sigma, o que vai me gerar um novo número, e o que eu vou devolver aqui como resposta é um número n, que é a soma do n1 e n2 computados anteriormente. Então, na verdade, essa regra é bem parecida com a regra que a gente tinha visto antes. A única diferença é que agora a minha função semântica recebe essas tuplas de expressões com uma memória onde essa expressão vai ser avaliada. Então, a regra da multiplicação é bem parecida, né? Se eu quero calcular a multiplicação de duas expressões E1 e E2, então... se a expressão E1 avalia para um número N1 e a expressão E2 avalia para um número N2, eu devolvo como resposta a multiplicação desse N1 com o N2 na saída aqui da minha função semântica. Vamos dar uma olhada então num exemplo de construção de árvore de derivação usando essas regras da semântica de expressões aritméticas com variáveis. Nesse exemplo, na construção da árvore de derivação, eu vou usar como exemplo essa memória aqui, né? Onde o x contém 10 e o y contém 20. E eu vou construir a árvore de derivação para avaliar essa expressão aqui, né? X mais y vezes 4. Então, eu quero, em outras palavras, o que eu quero fazer é mostrar que x mais y vezes 4 nessa memória sigma aqui vai avaliar para 90. Né? Então, observando a expressão que eu tenho para avaliar com a minha função semântica, né? Essa expressão x mais y vezes 4, ela é uma soma, né? Porque o y mais 4 ele tem maior prioridade. Então, eu quero computar a soma do x com y vezes 4. Eu vou aplicar, então, a regra da soma, né? Então, lembrando a regra da soma, ela me manda subir a primeira expressão, avaliar ela, depois subir a segunda expressão, avaliar ela, e devolver como resposta a soma, né, do resultado das avaliações das expressões E1 e E2. Então, eu vou aplicar a regra da soma aqui na minha árvore e vou subir o primeiro argumento da minha soma, que é a variável x. Então, eu subo esse x, né? E esse x, para avaliar ele, eu sei que o x é uma variável. Então, eu preciso aplicar aqui a regra das variáveis. A regra das variáveis, lembrando, ela me diz que se eu preciso avaliar uma variável, o resultado vai ser o conteúdo dessa variável na memória que eu estou utilizando. Então, eu aplico a regra var, correto?
Bom, como o x na memória sigma contém 10, né, o resultado da avaliação de x vai ser 10 por causa daquela regra var que a gente viu anteriormente. Notem que a regra var ela é um axioma, né? Ela não tem premissas. Isso significa que eu terminei então de avaliar o primeiro argumento da minha soma. Então agora eu preciso avaliar o segundo argumento da minha soma, que é uma multiplicação. Então eu vou subir o y vezes 4. Como a gente consegue ver aqui, o y vezes 4 é uma multiplicação, né? Então eu preciso aplicar a regra da multiplicação. A regra da multiplicação é parecida com a regra da soma, ou seja, eu avalio o primeiro argumento da minha multiplicação, que é o y, avalio o segundo argumento, que é o 4, e depois devolvo como resposta a multiplicação desses dois valores que eu calculei. Então, se eu aplicar a regra da multiplicação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é subir esse y para avaliar esse y. O y é uma variável, né? Então eu uso também a regra var, correto? Pela regra var, o y vai avaliar para 20, porque na memória sigma que eu estou usando como exemplo, o y contém 20. Bom, isso significa que eu acabei de avaliar o primeiro argumento da minha multiplicação, preciso subir o segundo argumento. O segundo argumento é o número 4. O 4 é um número, né? Então eu aplico a regra do número, que vai avaliar o 4 em sigma para 4. A multiplicação, então, tem que me devolver o 20 vezes o 4, que dá 80, certo? E, bom, se eu somar o 80 com o 10 que eu tinha encontrado antes, a resposta dá 90, que bate com o que eu queria encontrar. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.